Capítulo 1133, separando tradução. Do Koan Revisão. Fresou o Padrim. Naquele momento, o cubo mágico havia mudado para o Dantian de Li Ming. Depois de avançar para as 9 mortes, ocorreu claramente uma estrondosa mudança em seu Dantian. Seu Dantian tinha se tornado maior e o núcleo de cristal rotativo ficou menor. Ao redor desse núcleo de cristal rotativo, existia uma leve distorção espacial e uma fina névoa flutuava em torno dele. Essa névoa era um pouco semelhante à energia Ongmeng elementar. Estritamente falando, ele não era mais um núcleo de cristal rotativo, mas a semente de um mundo. Na formação do universo, o que aconteceu foi que toda a energia Ongmeng se reuniu em uma singularidade. Essa singularidade absorveu constantemente a energia, comprimindo-a repetidas vezes e, quando essa energia atingisse o limite, ela entraria em erupção. Depois de entrar em erupção, a energia se acalmaria, criando espaço, tempo, yin e yang, os 5 elementos e finalmente evoluindo para todas as formas de vida. Essa era a chamada grande erupção do universo. Os 3.000 grandes mundos do reino dos deuses, os bilhões de mundos intermediários e os ilimitados reinos inferiores, todos estes foram formados após esta explosão. E antes dessa explosão, nem mesmo o tempo e o espaço existiam. E o processo de cultivo de um artista marcial era semelhante a essa grande erupção. O corpo humano era um pequeno universo. A evolução do corpo humano poderia ser espelhada no grande universo. Desde o início, um artista marcial constantemente acumulava energia em seu Dantian. A partir do estágio da condensação de Pusó, esse processo simbolizava o verdadeiro começo no caminho marcial do recolhimento de energia. Naquele momento, a verdadeira essência de um artista marcial fluiria através de seus meridianos até o seu Dantian. Depois, a verdadeira essência se reuniria cada vez mais em seu Dantian e fluxos a partir dele seriam formados. Esse era o reino Otian. Então, a verdadeira essência se condensaria na forma de um ciclone, trazendo consigo a base da rotação. Este era o reino Xiotian. No reino núcleo rotativo, a verdadeira essência finalmente comprimiria-se em um núcleo de cristal rotativo. Esse núcleo cristalino cresceria, se comprimiria, então cresceria, repetindo o ciclo, de novo e de novo, a energia iria convergir, assim como a energia que se acumulava antes da erupção do universo. Um artista marcial como uma base profunda poderia até formar um núcleo rotativo em formato de buraco negro que fosse semelhante à singularidade que irrompia no universo. Posteriormente, o núcleo de cristal rotativo teria que passar por 9 batismos nas etapas da destruição da vida, preparando o corpo do artista marcial para as 9 mudanças divinas finais. Após 9 mortes, o núcleo de cristal rotativo evoluiria e criaria a semente de um mundo. No futuro, a semente desse mundo explodiria e formaria um mundo interior. O Dantian atual de Li Ming era um pouco diferente do de outros artistas marciais. Não apenas existia a semente do mundo, mas havia também o broto do deus Erejé, bem como um cristal quadrado e preto flutuando nele. Este era o cubo mágico. Esta foi a primeira vez que o cubo mágico se condensou em uma forma física. Antes disso, Li Ming só conseguira sentir o cubo mágico com a ajuda de Mu Qianxuri. Ele só sabia que ele havia se tornado um selo que desceu ao seu coração. Mas agora, ele havia mudado para seu Dantian e se condensado em uma forma física, afastando até mesmo a muda do deus Erejé. Aquela conta negra que havia sido absorvida por ele agora estava localizada dentro do espaço do cubo mágico. Quando Li Ming investigou a conta negra, descobriu que havia algumas mudanças significativas nela. Senhorita Nu, esta conta negra definitivamente não é um tesouro semelhante ao cubo mágico. Isso é porque eu a achei dentro do espaço do cubo mágico e 1/3 da sua força já havia sido absorvida por mim. Seja sua força ou aura, está muito enfraquecida. Li Ming sentiu certo arrependimento. Ele certamente esperava poder adquirir outro tesouro no mesmo nível do cubo mágico. Afinal, esse era um objeto divino que até mesmo o Império arriscaria a vida por ele. Mas apenas quão raro era um tesouro como esse. Ele conseguir obter o cubo mágico já poderia ser considerado um favor do céu.
Se ele obtivesse um tesouro similar sem passar por muitas reviravoltas, sofrendo com grandes dificuldades ao longo do caminho, então as chances eram um pouco pequenas. Mu Qianshui franziu a testa. Suas especulações estavam erradas? Li Ming continuou falando. Mas não acho que as suposições da senhorita Mu estejam erradas. Caso contrário, existem muitas coisas que não poderiam ser explicadas. Por exemplo, por que o cubo mágico escolheria aterrissar no continente da queda do céu e também porque o Império Primordial escolheria ir ao continente da queda do céu, um mundo dos reinos inferiores. Além disso, por que tantas existências de pico no reino dos deuses foram atraídas para aquele lugar? Todas essas coincidências juntas seriam muito improváveis. Pode ser que a razão pela qual o Império Primordial tenha perecido fosse aquela conta negra e seu corpo também fosse tão formidável por causa dela. Mas quanto àquela conta negra que eu absorvi, enquanto Li Ming falava, ele virou a mão, mostrando imediatamente a conta negra na palma da sua mão. Foi realmente como Li Ming disse, a conta negra havia reduzido a 1/3 de seu volume em peso. Se chamarmos essa conta negra de conta demoníaca, então essa conta negra na minha mão pode ser considerada uma réplica da conta demoníaca. Pode até ser algo feito do conta demoníaca, mas a verdadeira conta demoníaca ainda pode estar dentro do abismo do demônio eterno no continente do demônio sagrado. É provável que esteja localizada na parte inferior das proteções de campo de força do Império Primordial. Enquanto Li Ming falava, o coração de Mu Qianshui se agitou. Ela até pensou em retornar imediatamente ao abismo do demônio eterno e investigar o que havia dentro dele. No entanto, ela expulsou esse pensamento com a mesma rapidez. O abismo do demônio eterno era uma antiga ruína deixada por um império. Mesmo que Li Ming fosse poderoso, entrar no abismo do demônio eterno era um verdadeiro desastre. Tinha que ser conhecido que era uma zona mortal proibida que continha um campo de força deixado por um império. Depois que o Império Primordial morreu no passado, ele certamente não gostaria que suas heranças caíssem nas mãos de seus inimigos. As formações de matriz que ele estabeleceu no passado provavelmente não eram uma questão trivial. Se ela ainda possuísse o seu corpo mortal, então ela poderia ir, mas agora ela provavelmente não seria capaz de fazer qualquer coisa. Parece que não vai demorar muito até que voltemos ao continente da queda do céu mais uma vez. Mu Qianshui disse pensativamente. Li Ming assentiu. Mesmo que a conta demoníaca não estivesse lá, ele ainda iria querer voltar. Ali estavam suas esposas e seus pais. Li Ming, venha comigo para dizer adeus à tia. Então nós iremos para o grande mundo marcial verdadeiro para pegar algumas coisas. Que coisas? O pergaminho de jade contendo o manual do tirano celestial, bem como algumas riquezas deixadas para trás pela terra sagrada das plumas verdes. Mas infelizmente, quando a terra sagrada das plumas verdes foi destruída, a metade arruinada e incompleta do poder divino transcendente que a terra sagrada das plumas verdes possuía foi roubada por Tia Mingzi. Embora eu também tenha cultivado-a, agora que meu corpo está destruído, não posso mais reproduzir seus efeitos. Na verdade, mesmo se eu ainda tivesse meu corpo, eu ainda não seria capaz de gravar esse poder divino transcendente. Um poder divino transcendente é algo que ultrapassa o Dao celestial, ninguém comum pode produzir uma cópia. No passado, a terra sagrada das plumas verdes era uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto. E o antigo Lorde Absoluto também era um grande Lorde Absoluto. Era razoável que eles possuíssem um poder divino transcendente incompleto. Um poder divino transcendente completo era extremamente raro. Isso porque um poder divino transcendente poderia simplesmente ser capaz de ser produzido por um império. Se os seus descendentes não alcançassem o nível de um império, então eles não seriam capazes de criar uma cópia em um pergaminho de jade. Este era um dos motivos pelos quais os poderes divinos transcendentes eram tão raros. Eles eram basicamente tesouros únicos. Depois que uma pessoa nascia, ela poderia existir por centenas de milhões ou até bilhões de anos. Durante esse tempo, esses pergaminhos de jade poderiam criar as intermináveis chamas da guerra, causando lutas contínuas, derramamento de sangue e carnificina. Conseguir um poder divino transcendente completo estava além de ser difícil.
Para uma terra santa com o poder de um Lorde absoluto, como a terra sagrada das plumas verdes, possuir um poder divino transcendente, já em si, era muito raro. Poder divino transcendente. Li Ming respirou fundo. Em todos esses anos de lutas e crescimento e também após passar por aquela tribulação celestial, ele pôde sentir profundamente quão grande era o papel que um poder divino transcendente poderia desempenhar. A força do Deus herege e o campo de força do demônio celestial eram dois tipos de poderes divinos transcendentes. Eles haviam trazido muitas vantagens para Li Ming. Não havia necessidade de mencionar a força do Deus herege. A principal força de Li Ming tinha origem no poder do atributo fogo e do atributo trovão, cuja afinidade foi originalmente dada a ele pela força do Deus herege. Quanto ao campo de força do demônio celestial, essa era a melhor habilidade de Li Ming em combate. Com o poder atual de Li Ming, os métodos comuns de cultivo não chamavam mais a atenção dele. Ele já havia lido através das memórias das potências comuns do reino dos deuses no cubo mágico e elas tinham muitas coisas que ele não precisava. O que ele precisava agora era de poderes divinos transcendentes. Quanto mais tempo esse tipo de método de cultivo era praticado, maiores eram as vantagens. Quanto mais se pudesse controlar o poder do Dao divino, mais fortes ele se tornaria. Inconscientemente, depois de avançar para as 9 mortes e sobreviver à tribulação celestial, Li Ming simplesmente não recorria ou tomava emprestado o poder do Dao celestial. O que ele fazia agora era controlá-lo, manipulando-o. Se eu quiser obter esse poder divino transcendente incompleto, então só posso conseguir isso derrotando Tian Mingzi. Li Ming cerrou os punhos. Tian Mingzi era o primeiro adversário verdadeiramente poderoso que ele encontraria após entrar no reino dos deuses. Tian Mingzi era tão poderoso ao ponto de quase ser impossível olhar para ele, como se ele fosse algum tipo de pico inacessível. Mas a estrada de artes marciais de Li Ming envolvia conquistar pico após o pico, sempre partindo em direção ao próximo pico. Enquanto Li Ming e Mu Qianshui estavam conversando, um conselho especial de anciãos estava sendo realizado no Palácio Sereno. A razão pela qual este conselho de anciãos era tão único, era porque a forma como foi elaborado superava as expectativas de todos. Neste momento, fora da barreira espacial de uma pequena dimensão, 6 ou 7 anciãos estavam reunidos. Baishi e Xiaoalga estavam entre eles e suas expressões estavam particularmente feias. Eles já tinham adivinhado que Mu Shuitian estava planejando focar neles durante este conselho de anciãos, mas eles não estavam com medo. Os únicos problemas que eles tinham com Mu Shuitian eram conflitos comuns entre autoridade e lutas pelo poder. Embora todos soubessem o que eles estavam pensando, eles nunca haviam violado as regras da seita nem tinham matado ou causado o caos aleatoriamente. Se Mu Shuitian quisesse lidar com eles, ela acharia difícil convencer os outros. Mas, eles nunca imaginaram que Mu Shuitian criaria tal maneira para realizar um conselho. Eles foram todos divididos em grupos e eram depois convocados, um de cada vez. Se esta fosse uma reunião normal, todos estariam juntos no mesmo lugar e todos também seriam cautelosos com suas palavras. Mas agora, não importava o que alguém dissesse, a única outra pessoa que saberia seria Mu Shuitian. Dessa forma, todos se preocupariam com o que os outros diriam sobre eles. Se alguém dissesse algo estranho, isso não deixaria uma má impressão deles em Mu Shuitian. Era preciso saber que, no início, Mu Shuitian era apenas uma estranha no coração desses anciãos. Mesmo que ela controlasse o Palácio Sereno e tivesse uma força esmagadora, todos estavam insatisfeitos com ela em seus corações. Se Mu Shuitian os chamasse um de cada vez e pedisse que revelassem seus segredos, ninguém falaria. Mas agora era diferente. Li Ming alcançou 33 elevações ao céu e 9 etapas da destruição da vida. Havia uma possibilidade extremamente alta de que ele se tornaria um grande Lorde absoluto no futuro. Poderia-se dizer que até mesmo o destino e a existência da Ilha Serena estavam agora intimamente ligadas às realizações futuras de Li Ming. Se ele conseguisse, eles poderiam até se tornar uma terra santa com o poder de um Lorde absoluto.
Se eles pudessem pegar uma carona nesse invencível rolo compressor, então até mesmo comer o resto da sopa traria infinitos benefícios. E alguém como Li Ming estava claramente obcecado no quesito cultivo e o treinamento e não se importava muito com disputas políticas. Assim, a verdade era que o controle real da Ilha Serena estava nas mãos de Mu Shuitian. Se eles pudessem agradar Mu Shuitian, seu futuro não teria limites. Mas se ofendessem Mu Shuitian, seu futuro seria realmente triste. Sem que percebessem, Mu Shuitian usou um pequeno método para dividir todos os anciãos que estavam em sintonia um com o outro. Como Baishi ainda poderia sentir-se à vontade com tudo isso.